algo que eu quero compartilhar com você nessa noite é dentro disso, do novo de Deus. Deus tem falado muito ao meu coração que muitas vezes nós nos acostumamos com aquilo que temos vivido, nos acostumamos com a situação ao nosso redor, e até mesmo aquelas que já conhecem o amor e o poder desse Deus, acabam se acostumando com aquilo que estão vendo, que os seus olhos naturais estão vendo. E eu queria pedir para você que trouxe seu caderno de anotação, ou você que de repente está com o seu celular, que você possa colocar não no WhatsApp, mas no bloco de notas e anotar aquilo que nós vamos falar nessa noite, porque eu creio que o Espírito Santo, ele moverá poderosamente em nós. Você crê nisso? Olha, você sabia que o nosso cérebro, ele é programado para já fazer e aprender algumas coisas, e isso cai no nosso inconsciente e nós fazemos sem mesmo perceber. Você precisa se lembrar todos os dias de manhã como você escova o dente? Sim, pega, né? Não. Você já faz isso no automático. Você precisa, né, diz que uma vez que nós aprendemos a andar de bicicleta, não esquece mais. Não sei se alguém esqueceu. Mas o natural, o mais comum é o quê? Não esquecer. Assim como outras atividades que nós fazemos. Por exemplo, dirigir um carro, né? Aquilo que a gente aprende está no nosso inconsciente e nós fazemos automaticamente. E o nosso cérebro, ele tem dificuldade com mudanças. Ele tem muita dificuldade em se adaptar a coisas novas. E o problema que muitas vezes eu e você enfrentamos é na nossa mente. Não nessas coisas pequenas que fazemos, nas atitudes corriqueiras do dia a dia, mas principalmente na nossa maneira de pensar. Na nossa maneira de ver as coisas, acostumar. Tem pessoas que se acostumam com a humilhação, tem pessoas que se acostumam com o ambiente violento, tem pessoas que se acostumam com alguém falando da sua, trazendo, né, levando a ela baixa estima, autoestima. Tem pessoas que vão se acostumando com a situação a qual estão vivendo. Mas eu quero que você abra comigo Romanos 12, 2. E eu sei que você talvez já conheça esse texto, mas eu quero trazer outra forma para você estar olhando ele nessa noite. Abra comigo em Romanos 12, 2. Eu vou só desligar aqui. Você abriu? Olha só, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, diga comigo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas vezes nós ouvimos esse texto e sempre nós levamos a questão do padrão que este mundo, sistema vive, um padrão imoral. Você já deve ter notado que muitas coisas estão mudando no mundo. Estão ou não estão? Antigamente, coisas que não eram aceitas, hoje estão. E a palavra de Deus realmente nos convida a não nos moldar nesse sentido também, né? Na verdade, é esse o principal sentido. Não tomarmos aquilo que é a forma do mundo como o nosso estilo de vida. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos levarmos a nossa mente sempre a buscar a renovação. É comum, né, nos acostumarmos. É comum olharmos as coisas, a princípio até a gente, né, se choque, mas depois, é normal, é assim mesmo. Só que o grande problema é quando eu e você começamos a viver as nossas vidas, né, aquilo que vivemos no dia a dia, o nosso padrão de comportamento,
não levando agora para o padrão imoral do mundo, mas o nosso falar. Quantas vezes aquilo que sai da nossa boca é totalmente contrário à vontade de Deus? Quantas vezes nós olhamos situações e falamos, é assim mesmo, não tem jeito, não tem mais jeito. E começamos a moldar. Eu quero que você anote um dos significados que eu achei muito interessante da palavra padrão. Eu gosto sempre de buscar o significado das palavras. Gosto do Aurélio. Por quê? Porque ali você começa a ver novas possibilidades. E uma palavra que talvez você olhe, você consegue ver um outro, com uma outra visão. E um dos significados da palavra padrão é modelo a ser seguido, exemplo a ser copiado. Então, nós já sabemos que aquilo que está no mundo, e hoje, praticamente tudo é contrário à palavra de Deus. Tudo que nós vemos hoje é contrário à vontade de Deus. Por isso que você e eu devemos sempre, todos os dias, ler a Bíblia. Não é, já disse em outras ocasiões, caixinha de promessa. Vou lá tirar uma promessinha, pronto, já fiz minha leitura do dia. E se não é boa, devolve. Vai tirando só as que é boa. Não. Você precisa meditar na palavra de Deus, porque ela vai trazer fé ao seu coração. E quando no seu dia a dia, quando no nosso dia a dia, você ver situações opostas a ela, você vai falar, não é isso que o Senhor me ensinou, não é isso que Deus tem para mim. E você vai rejeitar o padrão. Você vai rejeitar aquilo que é contrário. E um outro significado de padrão é o lógico de se agir. Ou seja, aquilo que é lógico. Só que o nosso Deus não trabalha com a lógica humana. Olha para essa mulher que está do seu lado e diga, Deus não trabalha com a lógica humana. E quantas vezes eu e você olhamos as situações, e eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje no Brasil, qual é o assunto? O assunto número 1, crise. É ou não é? Todo mundo fala da crise. Todo mundo reclama da crise, todo mundo está sofrendo. Não vamos negar a realidade. Mas tem gente que nem a crise nem chegou para ela, nem chegou na sua empresa, mas ela está... mas a crise, gente, a crise está difícil. Não mudou nada para ela. Mudou às vezes para o patrão, mas para ela está a mesma coisa. Mas aquilo que está sendo inculcado, ouvir tantos outros falando, você fala assim, se eu falar que eu não estou na crise, eu estou errada. Sendo que o que acontece é um padrão de comportamento. Um padrão de continuar falando, isso não dá certo. Às vezes Deus coloca sonhos e projetos no seu coração, você vai falar o quê? Não, está em crise, não posso. Às vezes vem um desejo de iniciar algo, você que tem as mãos prendadas para fazer doces, vocês viram que eu sempre cito exemplo de comida, Então, você gosta de coisas assim, você fala, eu vou começar a ter uma renda extra e eu vou fazer tortas e doces, igual do quitutes da Maria, que aqui é muito difícil eu fazer propaganda, sabe? Porque tem tanta doceira aqui, a Zenita aí. Não vou fazer propaganda para ela, então. Tem a Andréia, tem mais. Gente, eu até me esqueço de tantas que tem a mão boa para comida. E daí, diante daquilo, chega alguém e diz assim, nossa, mas está tudo em crise, você vai começar a fazer doce? Você vai começar a fazer isso? E você, é verdade, está em crise, todo mundo fechando. E você nem ia sentir isso, muito pelo contrário. Mas acabou deixando com que isso fosse uma influência, um padrão de fora. Por exemplo, eu falo assim, hoje, eu não sei porque que isso, eu acho que é o diabo que voltou com isso com força total, só pode. Hoje em dia, voltou muita questão de horóscopo. Horóscopo. Aí a pessoa vai lá, em vez de ela ler a Bíblia de manhã, ela consulta o horóscopo. Aí lá está dizendo, olha, hoje não vai ser um dia bom, Usa roupa tal cor, porque vai ser aquele dia. Ela olhou aquilo, que é totalmente contrário ao que Deus tem para ela. Ela buscou no padrão de Deus? Não. Amados,
Vocês ficaram assim com uma cara e falaram assim, será que ela não acredita em horóscopo? Não, eu não acredito em horóscopo. Não, deu para notar, né? Então, olha aquilo e baseie o seu dia naquilo. Tem gente que não sai de casa sem ler essas desgraças. Olha, você vai ter sorte no amor. Daí, não, você não está num ano de sorte no amor. Daí a pessoa já entra naquilo e começa a acreditar e tomar aquilo como uma verdade. E aquilo ali vai se tornando um padrão. Eu acredito nisso. Sendo que nós somos chamados, o que o apóstolo Paulo nos chama? A nos moldar a palavra de Deus. Você quer todo mundo. Se eu perguntar aqui, só quem estiver dormindo não vai erguer a mão, para perguntar, você quer provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todo mundo quer. Todo mundo quer. Todo mundo quer provar aquilo que Deus tem. Mas o preço que nós temos que pagar para provar disso é cada vez mais e mais buscar conhecer a vontade dEle. Buscar saber o que Deus tem para as nossas vidas. E você, eu creio que está aqui nessa noite, porque você crê que Deus pode fazer nova todas as coisas na sua vida, amém? Então busque em Deus, busque no Senhor, não vá buscar outras coisas. Quantas vezes pessoas em crise no casamento, aí agora tem aqueles testes de Facebook, né? Aí a pessoa não sabe que aquilo ali é uma plataforma que está pegando dados dela, que é para outras coisas, e ela fica lá clicando nos testes, aí sai lá. Será que quem está com você é o seu par ideal? Aí não sai, não é. Né? Ou aquelas coisas que saem, olha, se você está passando por essas situações, 5 coisas que você está passando que demonstram que o seu casamento não vai durar. Daí a bicha vai lá e lê e fala, é verdade, olha ali, se tivesse mais uma eu me encaixava também. E toma aquilo como padrão. Toma aquilo como uma verdade. Se esquece que o nosso Deus não trabalha com essa lógica. Se você está passando uma situação difícil, saiba que Deus é o Deus do impossível. Deus, Ele faz coisas extraordinárias. Deus, Ele move no sobrenatural. E o que acontece é que nós olhamos sempre o natural. Não sei se de repente você já viveu um diagnóstico, até eu falei sobre isso na hora da ministração, um diagnóstico médico, onde te deram tanto tempo de vida, onde não havia solução, ou uma mulher que não consegue gerar o filho, e ela começa a tomar isso como uma verdade. Ela crê em Deus, mas ela não consegue crer naquilo que Deus Ele é capaz de fazer. Ela toma um diagnóstico médico como uma verdade e se esquece de que Deus é um Deus que trabalha de forma sobrenatural. Para Deus não há impossível. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Diga, creia que para Deus não há impossível. A palavra dele diz que ele abre a madre e faz da estéril mãe de filhos. É lógico isso? Diante de um diagnóstico, até hoje em dia nem se prega muito isso, porque as pessoas falam assim, não, mas o diagnóstico do médico é isso. Como que nós vamos contra um diagnóstico? Porque a nossa fé está no Senhor Jesus. Porque nós cremos que temos um Jesus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. O Senhor não muda, Ele não muda. O mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus que ressuscitou Lázaro, morto depois de 4 dias, é o mesmo hoje. E Ele quer fazer milagres ainda. Ele quer mover no nosso meio, Ele quer fazer com que você prove daquilo que Ele é capaz de fazer. Então eu creio que nessa noite o Senhor quer nos levar a não olhar mais aquilo que é óbvio. Não olhar aquilo que é o lógico. Trabalhar com a lógica. Isso no padrão do mundo é normal. No padrão que o mundo caminha sem conhecer a Deus é normal. Mas para mim e para você, que estamos aqui nessa noite, sabemos que Deus é bom, amém? E que Deus tem grandes coisas, nós precisamos falar, Senhor, eu quero crer
que o Senhor é um Deus que trabalha com o impossível. Enquanto eu meditava sobre isso, né, eu lembrava de várias passagens na Bíblia. Eu quero que você anote pelo menos essas duas para você ler em casa. Uma está lá em Gênesis 18, você vai ler o capítulo 18, 21 e 22, que é um Deus que não trabalhou com lógica alguma ao tratar com Abraão. Abraão esperou durante tantos anos a promessa de ter um filho. E chegou um momento onde Deus pediu para que ele sacrificasse esse filho. Qual a lógica disso? Qual a lógica desse Deus? Era fazer de Abraão o pai da fé. Deus, ele nos leva a fazer coisas que são realmente aquilo que é a vontade dele, o que não é lógico, para que o poder dele seja manifestado. O padrão do mundo nos traz o controle. Se nós seguimos pela lógica, a lógica não nos dá o controle de tudo? Nos dá. Só que quando caminhamos pela fé, quando confiamos em Deus, o lógico nem sempre vai fazer sentido. Muitas vezes não vai fazer sentido. Outro exemplo que eu quero que você anote, está lá em Gênesis também 6 e 7. Que lógica haveria para Deus falar para um homem, Noé, construir uma arca num tempo onde nem havia chovido ainda, nem conheciam a chuva. Mas Deus viu neste homem um homem justo, um homem íntegro, e manifestou ali o seu poder quando veio a destruição sobre a terra por causa da obediência dele. Noé foi um homem obediente, e Deus quer fazer de nós mulheres obedientes a ele. Que mesmo que venhamos a ouvir coisas que são, né, lógicas e normais neste mundo, possamos caminhar por aquilo que o Senhor traz ao nosso coração. Se a sua amiga do trabalho diz assim, olha, analisando seu casamento, a melhor coisa que você faz é separar. E existem situações que realmente o lógico é cada um seguir a sua vida. O lógico é cada um tocar o seu barquinho. Só que nós cremos num Deus que restaura, amém? Nós cremos num Deus que faz maravilhas. Então não ande pelo lógico. Não ande por aquilo que os teus olhos estão vendo. Eu quero que você abra comigo em Hebreus 11, 1. E diz assim, Hebreus 11, 1. Se você não abriu, você vai anotar para ler em casa, e eu quero que você anote, porque de repente você vai precisar colocar esse versículo lá na pia, na frente da pia, assim, para lavar a louça, lê ele. Diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos ler de novo? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A lógica nisso? Como esperar por algo que você não vê? Como esperar por algo que a situação está totalmente provando o contrário? Somente com a fé. Olhe para essa mulher e diga, tenha fé. Diga com convicção e como quem tem fé. Aí eu quero que você anote também Efésios 2, 8. Que nos ensina que até mesmo nós somos salvos pela fé. Não é porque eu sou boazinha, ou você é boazinha, ou porque você faz tudo certinho. Olha só. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. E Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que os buscam. E assim que eu amo, e que você tem que tomar como uma verdade quando você estiver passando por dificuldades, está lá em 2 Coríntios 5, 7. Anote para você ler em casa.
diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque vivemos por fé e não por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Eu te pergunto, o que os seus olhos estão vendo? O que na sua vida a lógica humana já cessou? Você olha e fala, não tem jeito. Não tem, não há o que fazer. Tem pessoas que não creem que Deus pode transformá-lo. Ouviram tanto uma infância inteira, alguém responsável, um pai, uma mãe, ou você que de repente foi criado por um avô, uma avó, ouvindo desde pequeno, você é ruim, você não vai dar em nada, você é desse jeito, você não muda, que tomou isso como um padrão. E fala, não mudo mesmo, não vou mudar. Esse meu jeito, vou morrer assim. Palavras que foram lançadas e que se tornaram lógicas nas nossas vidas. Começamos a caminhar por elas. É verdade. Como que pode alguém mudar? Como que pode? Muita gente fica na musiquinha do El Chan, né? Pau que nasce torto, nunca se direito. E vive por isso. Não, nunca mais vim direito. E esquece que Jesus é o carpinteiro que pode transformar todas nós. Deus pode transformar um coração. Deus pode mudar uma pessoa. Essa pessoa não tem mais jeito. Não. Se ela se entregar e se ela realmente desejar viver aquilo que Deus tem para ela, com certeza, existe um futuro de bênção, existe um futuro de paz para essa pessoa. É que nós caminhamos pela lógica. Então nós olhamos e nós somos muito assim, queremos olhar, acerta uma, né? Erra duas. Aí acerta mais uma, erra três. Aí a gente começa a olhar pelo que a pessoa faz. Ou por aquilo que nós fazemos. Não dá. Nós vamos meio pela, né? Fazendo aquela provinha de acertos. Não, então não tem jeito. Deus, Ele não olha para nós dessa forma. Deus, Ele não olha, agora foi certo, agora foi errado, ponto no céu. Não, Deus não trabalha assim. Deus, Ele quer que nós nos acheguemos até Ele. E não há nada de errado em você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não tenho fé para isso. Eu não tenho fé para ver que essa situação pode ser transformada. Eu me acostumei com as estatísticas, eu me acostumei com as situações, eu me acostumei por aquilo que os meus olhos estão vendo e eu estou caminhando, é verdade. Não há o que fazer. Se esquece de Deus. E o que é mais triste, e é aquilo que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Quando nós vemos isso numa pessoa, um ateu, uma pessoa que não crê em Deus, ou uma pessoa que não conhece a Deus de uma forma, né, mais profunda, ou até mesmo conhece aquilo que Ele já fez, isso é normal. É normal a pessoa caminhar dessa forma. É normal ela não olhar mais e acreditar que Deus pode todas as coisas. Porque ela não provou. Só que eu e você, que temos o contato com a palavra de Deus, eu e você, que ouvimos desse Deus, nós não podemos moldar a nossa mente. Nós não podemos deixar a nossa mente se moldar aquilo que os nossos olhos estão vendo. É assim mesmo. Não tem jeito. Como se Deus só estivesse querendo que você erguesse a sua mão num dia, né, onde você vai lá, adora e volta para casa. Como se Deus só quisesse de você um compromisso numa reunião. Parou. Cessou de ver a bondade de Deus, a graça de Deus sobre todas as coisas. Olha, já tem gente que nem ora mais por certas situações. Cansou? Cansei de orar, Deus não me ouve. Quantas pessoas dizem isso? Entreguei, deixa, não quero mais saber. Né? Mas muitas vezes esse deixa, não é um deixa de descansar.
Porque existe o deixa de descansar em Deus. Você ora, coloca diante dele e crê que ele vai fazer. O problema é quando esse deixa, é quando nós paramos de crer. Quando esse deixa, é assim, Deus está tão ocupado com tanta coisa que não vai ver o meu problema. Deus já cansou de me ouvir falar isso. O deixa, ele é um problema para nós. Quando nós olhamos para ele e começamos a tornar como algo impossível até mesmo para Deus. É lógico que na nossa mente nunca nós vamos falar isso, né? Deus não é capaz de mudar essa situação. Claro que não. Mas o problema é o coração. Aquilo só ouve, né? A gente cresceu ouvindo isso. Deus é Deus do impossível, Deus faz maravilhas, Deus cura, Deus transforma. Ouve, mas não prova. Não tem ainda fé para isso, de crer que Ele é capaz. Tem até medo de falar, Deus, eu não vou falar que eu não creio, porque vai que Deus me manda para o inferno, né? Tem até medo. Mas no fundo vive uma vida assim. No fundo tem vivido uma vida no dia a dia, moldado por aquilo que os olhos têm visto. E se esquecendo que Deus é poderoso. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Marcos. Deus tem falado muito comigo nessa história, que é uma história, viu, amados? A palavra de Deus não tem histórias, tem histórias com H. Então, abra a sua Bíblia comigo, lá em Marcos. Nós vamos ler do versículo 24, até o versículo 34. Eu quero que você preste muita atenção nessa história. Diz assim, olha, Marcos 5, eu não falei? Vocês não sabem? Para saber se vocês estavam prestando atenção. Não sei se vocês ficam quietas, né? Olha lá, Marcos 5, versículo 25. Um pouquinho antes diz assim, uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que lhe havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou o meu manto? E responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continua olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Aqui nós vemos um exemplo claro de uma mulher que abandonou a lógica por causa da sua fé. A Bíblia deixa claro, e se você ler isso nos outros testamentos, você vai ver. Todos eles deixam claro que ela gastou tudo o que ela tinha para se ver livre dessa enfermidade. Uma enfermidade que acompanhava ela durante 12 anos. E eu e você que estamos aqui sabe muito bem o que é um período menstrual, que dura em torno ali, né, de 3, 5 dias, vamos dizer assim, o mais normal, se você não está como ela. Mas nós sabemos o quanto isso é terrível. Nós sabemos o quanto isso é desconfortável para nós. Nós sabemos, e naquela época isso era muito pior. Porque quando a mulher ela estava nesse período, ela deveria ficar afastada da sociedade. Ela era tida como impura. E eu sempre, quando eu medito, eu tento trazer
a história para o nosso tempo. Aliás, para o tempo dela. Hoje nós temos várias coisas que nos ajudam nesse tempo. Tem, né? Um absorvente, um coletor. Tem coisas que nos ajudam. Agora imagine uma mulher que sofria 12 anos, todos os dias. E isso é claro que ela sofria o tempo todo com isso, porque ela sabia que na hora que ela tocou, a hemorragia cessou. Você consegue imaginar isso? Ela não esperou voltar para casa. Ela não esperou chegar em casa para ver, vamos ver se parou. Não. Ela sofria tanto com isso, e isso era algo que, devia ser algo tão desgastante para ela. E ela sabia que, estava naquele momento, que ela sabia que na hora que ela tocou, ela foi curada. Então imagina para esta mulher o que foi deixar a lógica de ouvir talvez pessoas dizendo, olha, esquece, você já gastou tudo, o que vai fazer? Você já investiu todo o seu dinheiro e você não encontrou solução. Mas houve algo que mudou a história dessa mulher, que fez dela, ainda que nós não venhamos a saber o nome, e a coitada ficou conhecida, como a mulher do fluxo de sangue, mas ela está na palavra de Deus como um exemplo de fé. Um exemplo de mulher que não olhou a lógica, de dizer, o que eu posso fazer? Vou sair de casa? Imagine a situação que essa mulher saiu de casa. Imagine, sem condição nenhuma, muitas vezes, de disfarçar aquilo. Sair de casa e enfrentar a multidão, porque ela tinha no coração dela, Jesus pode. Se eu tocar, eu não preciso de mais nada, só tocar nesse homem eu vou ser curada. Só tocar. A fé curou essa mulher. Ela ouviu isso do próprio Senhor Jesus. E nós temos várias comprovações do que Deus fez. Eu e você vemos isso, e por isso que nós devemos amoldar a nossa mente à palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos esse exemplo. Essa mulher não tinha. Quando Abraão foi conhecido como pai da fé, antes disso, quando Deus pede a ele um filho, o filho que Deus havia prometido, demorou anos para vir, quando ele pede esse filho para que fosse entregue, Abraão não conhecia a história como nós conhecíamos. Ele não sabia o final da história. Ele não sabia que a provisão viria e que Deus estava testando ele. Mas nós sabemos. Nós sabemos através da palavra de Deus que Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. E não há nada impossível para Ele. Assim como tantas outras histórias, como Lázaro. Lázaro que morreu e ficou 4 dias como ali morto, e o Senhor Jesus o ressuscitou. As suas irmãs não sabiam. Não sabiam, e nós sabemos que esse Jesus ressuscita mortos. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele faz cegos enxergarem. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele faz com que o mudo venha falar. Mas dentro da nossa mente ainda existe uma luta. Mas será? Eu acho que isso aí era só no tempo de Jesus. Hoje as coisas são diferentes. Não nos apegamos àquilo que é a vontade dEle. Talvez você entrou aqui nessa noite e você tenha até mesmo sofrido com situações na sua vida, as quais o padrão do mundo tem dito assim, é normal. Não adianta você ficar lutando contra isso. Não adianta você ficar nadando contra a maré. Não adianta você buscar solução para isso. Aceita que é melhor. Você vai ser muito mais feliz se você aceitar. E talvez você tenha vivido até mesmo conflitos, por não reconhecer que para Deus não há impossível. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus, Ele pode trazer vida àquilo que está morto. Ele é poderoso para isso. E Ele quer nessa noite gerar no meu coração e no seu coração uma fé que vá além. Uma fé que não é aquela fé que, diz amém, mas aquele amém é amém, Amém.
Mas será que é isso mesmo? Será que realmente é dessa forma? Será que não é só com fulano? Quantas pessoas têm tanta fé para falar para o outro, para consolar o outro, para dar um conselho para o outro, mas quando está vivendo a situação, não consegue ter fé. E existem situações que dependem de mim e dependem de você. Não depende dos outros, depende da nossa fé. Nós olhamos aqui nessa história que existia uma multidão empurrando Jesus. É ou não é? Todo mundo tocando ele. Mas somente quando alguém tocou com fé é que o Senhor notou. Hoje em dia, as pessoas, elas conhecem a Deus. Elas conhecem Jesus, elas vivem dentro dos templos, elas vivem em busca, né, de Jesus, de servir, de buscá-lo. Mas o problema é que está como essa multidão, num aglomerado. Toca em Jesus, toca no Senhor, mas não toca com fé. Não tem tocado com fé. E ali, é claro, em todo evangelho você olha isso, fica claro que todo mundo empurrava Jesus, tocava Jesus. Ele já devia ter falado isso antes, mas é somente quando sai poder dele. Porque em meio à multidão havia uma mulher que o tocou com fé. E eu te pergunto nessa noite, será que você não está muitas vezes no meio da multidão que segue Jesus, que conhece Jesus, que olha para Jesus e reconhece seus milagres, porque aqueles que estavam ali eram essas pessoas, e muitas vezes não tem provado da cura, da restauração, do milagre, porque está faltando fé. Está faltando se achegar a esse Jesus com fé e falar: Senhor, eu quero te conhecer, não apenas de ouvir falar, mas de com o Senhor andar e caminhar. É isso que está faltando. E não adianta. Muitas vezes o Senhor nos leva a situações que é somente nós que podemos fazer. Ninguém pode fazer. Eu não posso ter fé por você. Eu não posso fazer, você precisa. São coisas que você precisa. Você precisa nessa noite tocar o Senhor com fé. Você precisa falar: Espírito Santo, eu quero crer que isso irá romper na minha vida. Eu quero crer que o Senhor irá fazer o milagre acontecer. Eu quero crer porque eu quero tocar o Senhor com fé. E hoje nós temos essa decisão de continuar no meio da multidão, empurrando, seguindo Jesus, ou decidir falar: Senhor, eu quero tocar o Senhor e saber que o Senhor está olhando para mim e que o Senhor vai fazer com que o meu milagre ele venha, que a minha cura chegue, que a minha restauração no meu casamento chegue, seja aquilo que você busca. Talvez você tenha orado por um filho que está perdido. Creia que Deus é o Deus do impossível. Eu não sei o que tem sido aquilo que você tem buscado de Deus e já não vê mais solução. Mas saiba que Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui, Ele quer gerar nos nossos corações a fé que vem dEle. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. E feche os seus olhos e peça para o Espírito Santo mover. Fale: Senhor, eu não quero viver no meio da multidão. Eu não quero passar a minha vida dentro de uma igreja, passar a minha vida falando de algo que eu nunca provei e nunca vivi. Eu não quero que os meus filhos olhem para a minha vida e vejam em mim um Deus que não fez nada na minha geração. Muito pelo contrário, eu quero que, assim como homens e mulheres foram lembrados pela sua fé, eu quero também ser conhecida pela minha geração futura como uma mulher de fé.
Quem sabe você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, o milagre de Deus na sua vida. A restauração de uma vida, a restauração de um casamento. Talvez futuramente você possa estar, em nome de Jesus, contando isso até mesmo para o filho que você não pode gerar, dizendo: nosso Deus, Ele abriu a minha madre e você é o milagre do Senhor. O nosso Deus é o mesmo. Deus quer usar ainda, neste tempo, mulheres que sejam reconhecidas pelo manifestar de Deus. Uma doença a qual o diagnóstico era de morte, era incurável. Mas mediante o teu testemunho, mediante a você dizer: um dia eu toquei o Senhor, eu toquei nele com fé e ele me curou. E foi totalmente fora da lógica. Talvez a lógica que você vive hoje é de um marido preso pelos vícios, que chega bêbado em casa, o qual todo mundo já disse para você: sai fora, não tem mais solução, esquece, vai tocar a tua vida. E você sempre vai ter o direito de fazer as suas escolhas. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer dizer para você: eu posso restaurá-lo. Eu posso restaurá-lo. Tenha fé. Tenha fé naquele filho rebelde que não quer saber das coisas de Deus, que está perdido nas drogas. Creia que Deus é poderoso. Deus é o Deus do impossível. E talvez você tenha enterrado sonhos, promessas a quais você tinha tão viva no seu coração. Talvez você aguarde por um casamento, mas olhando pela lógica, você nem tem ninguém perto de você. Talvez o sonho de constituir uma família, o sonho de ter filhos, estão perdendo a lógica. Você olha para a sua idade, você olha e fala: mas daqui uns tempos eu estou velha, como que eu vou gerar filhos? Como que eu vou casar? Como que eu vou constituir uma família? E você tem andado pela lógica. Você tem se esquecido de olhar para o Senhor. Creia que Deus, Ele está no controle da sua vida. Deus, Ele tem o controle de tudo. E que nessa noite nós possamos pedir a Ele, falar: Espírito Santo, gera em mim a fé. A fé é que realmente vai agradar o seu coração. A fé que move montanhas, que move circunstâncias, que faz com que venhamos a fechar os olhos naturais para abrir os olhos espirituais e ver aquilo que o Senhor vê. Feche seus olhos nessa hora. Feche seus olhos e peça isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero que hoje os meus olhos naturais, toda voz que tenta apagar a voz do Senhor, que tenta dizer: não tem jeito, não tem como, é impossível, que nessa hora você seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Oh, que o Espírito Santo esteja agora arrancando toda escama dos teus olhos e que você comece a ver que Deus é o Deus do impossível e não há nada impossível para este Deus. Se você puder, levante suas mãos
e clame a Ele. Diga: Deus, eu quero crer. Eu quero agora que toda lógica caia por terra. Ah, Espírito Santo, vem neste lugar. Vem aqui, Senhor, e faz aquilo que está no teu coração. Eu creio, ó Pai, eu creio que existem pessoas as quais a tua palavra agora vai encontrar um coração bom. Oh, Deus, e vai fazer com que essa semente venha frutificar. Que essa fé, Senhor, não seja apenas hoje, nessa noite, mas que isso venha a cada dia mais e mais frutificar no coração das tuas filhas. Que mesmo, ó Deus, quando talvez ela voltar para casa e olhar o caos, olhar que tudo é contrário, que os olhos dela possam olhar para o Senhor. Ah, diga assim como o salmista: de onde me virá o socorro? Olhe para o alto, olhe para o alto, olhe para o alto, olhe para o Senhor, que nessa noite renova as tuas forças. Oh, é Ele quem te renova e te dá graça. Oh, o mesmo Jesus que estava ali no meio daquela multidão, e aquela mulher, ela tocou Ele está aqui nessa noite. Então creia, 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 creia que Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo e Ele está aqui para tocar a sua vida. Oh, creia, creia no poder de Deus. Creia, creia que não há impossível a Ele. Ah, vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar e manifesta o teu poder. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Creia nesse Deus que é poderoso. Nossa fé não seja ruim, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, que na morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará, porque
que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e no amor em que venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e no amor em que venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Deus, eu creio. Eu creio que o Senhor ainda é o Deus de impossível. Amém.